Caríssimos irmãos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que sejamos gratos pela oportunidade de estar presente ou ouvir os ensinamentos que aqui serão ensinados. Que tenhamos sabedoria para entendê-los e perseverança e coragem para vivenciá-lo. Trago uma mensagem para que possamos ir serenando o nosso coração e que também possa nos aflorar nossa intuição e sensibilidade, para que possamos acolher a quem precisa e que a caridade seja nossa aliada nesse caminho hoje. A mensagem é: permaneça inabalável. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Isaías, versículo 41. O versículo que lemos traz verdades incríveis a respeito do cuidado de Deus com a nossa vida. Entendo que Ele está conosco independente da estação que estejamos vivendo, boa ou ruim. Sua mão nos segura e conduz a um lugar de descanso. Sabemos que não estamos isentos de problemas e tempestades em nossa vida. Tudo isso faz parte dos processos pelos quais precisamos passar. Hoje mesmo, você pode estar enfrentando uma situação difícil, mas entenda que a forma como você lida com ela fará toda a diferença. Perceba que Deus não olha para os seus erros, para o seu passado ou para as decisões contrárias à vontade dele que você possa ter tomado, mas sim para o que você fará daqui para frente. No texto que lemos, por meio de Isaías, Deus estava advertindo o seu povo por causa dos seus erros e pelo fato de o terem abandonado, mas reafirma sua promessa, dizendo que jamais os abandonará, bastando que se arrependam e voltem para ele. Eu desafio a olhar para a sua história e saber que ela pode ser completamente ressignificada, assim como foi a minha. Sempre há um novo horizonte em Deus e uma nova chance. Para isso, basta tomar a decisão de fazer de forma diferente. Saiba que a insegurança e o medo são sinais de que você ainda precisa entregar o controle nas mãos de Deus Pai. Confie plenamente nas promessas. Quando sentir-se desanimado e deprimido, lembre-se de que Deus está com você. Por isso, confie. Não tenha medo, pois Ele é um Deus presente que o fortalece, o ajuda e o sustenta. Não tema. Deus nunca perdeu o controle. Caros irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no lar e no coração de cada um de vocês. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Item 3. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, em sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas. Moisés. E todos os indicadores que marcaram as etapas do progresso, seguidos através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, enfim, os espíritas. Estes, os últimos a virem, foram anunciados e preditos desde a aurora do Messias e receberão a mesma recompensa, que digo eu, mais alta recompensa. Os últimos a chegar, os espíritas, aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus precedores sobre o homem de verdade,
e seus trabalhos. E seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos dentre eles, aliás, vivem hoje ou viverão amanhã para arrematar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles. Porém, mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base, como no coroamento do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terrestre compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada, sente que apanhou no voo o pensamento dos seus antepassados, reentra na liça amadurecido pela experiência, para avançar ainda, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, olhos voltados para a profunda justiça de Deus, não murmuram mais e adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo. Essa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri, Paris, 1863. O Evangelho de hoje, ele destaca que os espíritas são os trabalhadores que chegaram após os profetas, apóstolos, filósofos, estudiosos, que oraram e pregaram as leis de Deus. É importante também compreender que os ensinamentos de Jesus, em cada um deles, estão as leis de Deus. Como sabemos também que elas estão em nossa consciência. É importante a gente entender que precisamos viver esses ensinamentos, as leis divinas, para fortalecer nossa caminhada para a vida futura e um dia termos um coração puro e sermos espíritos melhores, superiores, porque sabemos que vamos evoluir, vamos crescer ao ponto de um dia sermos espíritos puros, evoluídos, superiores. É muito importante compreender que através da reencarnação estivemos na construção do conhecimento dos nossos antecessores. Nós estávamos lá construindo esse conhecimento, ensinando a orar, a pregar diante das leis divinas. Hoje, diante de palestrantes, líderes religiosos que respeitamos por mostrar que não são falsos oradores. Sabemos que cada um deles foram, ao longo de suas existências, melhorando o aprendizado intelectual e moral para hoje direcionar através do testemunho, através da palavra. Mas aqui, diante do Evangelho, sabemos que ele destaca os trabalhadores da última hora. Então, ele destaca o desempenho dos nossos confrades espíritas, que divulgam a doutrina espírita nas casas espíritas, nas redes sociais, nos livros, através de cada um de nós, que somos aprendizes e levamos a doutrina espírita para os nossos lares, para os nossos trabalhos,
para a vizinhança, onde vivemos com as pessoas que gostamos e com as pessoas que não gostamos, porque estamos aqui para aproveitar essa convivência e mostrarmos, através das nossas ações, das nossas relações, o que aprendemos nos ensinamentos do Mestre Jesus. É importante a gente entender que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Ele veio fortalecer os ensinos. O que Jesus não conseguiu nos ensinar lá no passado, lá nas existências que estivemos mais para trás. Mas é importante que hoje estamos mais evoluídos. Melhoramos essa compreensão e estamos cada vez mais subindo um degrau para melhorarmos, para sermos pessoas de bem. Em João, capítulo 16, versículo 12 e 13, Jesus nos diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Quando vir, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E somos dessa forma. É importante a gente valorizar o estudo, porque precisamos viver o ensinamento intelectual nas ações, executando o que temos de melhor, e os sentimentos melhores e as boas ações. Mas o estudo ele vai nos ajudar a compreender, a melhorar, a entendermos que estamos errados, que temos vícios e que sabemos que precisamos nos instruir e amar o próximo como a nós mesmos. Este é muito importante para tanto a caridade, fora da caridade não há salvação, como o instruir-vos e amar-vos uns aos outros são pontos importantes da pessoa que estuda e que é espírita. Precisamos sempre melhorarmos, sermos exemplo. Não para tirar pedra no outro, não para julgar, não para dizer que o católico, o evangélico, são pessoas que, a Umbanda, o bandista, são pessoas que não estão ainda prontos. Eles estão prontos. Jesus, ele não veio ensinar a religião, ele veio ensinar o amor. E a nós, ele nos ofereceu o Consolador prometido e nos chamou de trabalhadores da última hora. Não disse que somos religião, mas nós somos pessoas que procuramos compreender e respeitar todas as pessoas que estão nesse planeta e no universo inteiro, que são filhos de Deus. Boa noite, que assim seja. Vamos mentalizar Jesus, o médico divino das almas, e os seus auxiliares na pessoa do nosso querido Bezerra de Menezes. E imaginar ele fluidificando a nossa água e colocando nela os fluidos necessários para o dia de hoje, o alimento espiritual de hoje que necessitamos para a nossa evolução. Que o Senhor nos conceda a graça de suportar as provas
de agradecer a Deus a dor, mesmo a dor, a doença, que a nossa cura seja espiritual, que essa água dê força ao espírito, em primeiro lugar, e em segundo a matéria, até aonde os desígnios de Deus permitir que seja modificado. Que o Senhor nos dê ânimo, bom ânimo, que nos fortaleça na fé, na confiança e na caridade, sempre com Jesus. Que assim seja.